Sabe uma pergunta que eu sempre recebo aqui no consultório? É se paciente com doença de Parkinson pode fazer toxina botulínica. Porque quase não é falado, quase ninguém vê, não é divulgado e essa informação ela não circula muito. Então, a minha resposta é sim, paciente com doença de Parkinson pode e muitas vezes deve fazer uso da toxina botulínica dentro de toda a sua terapêutica, né? Paciente com doença de Parkinson, ele faz vários tratamentos, ele faz uso de várias medicações, de várias terapias. E a toxina botulínica é uma delas, ou deve ser uma delas, principalmente em algumas situações na doença de Parkinson. A principal indicação clínica de toxina botulínica na doença de Parkinson é a cialorreia. Então, muitos pacientes com doença de Parkinson, eles têm uma hipotonia nessa região. Então, eles não conseguem mais e têm um déficit de deglutição. Então, eles não conseguem, eles têm uma dificuldade muito grande em deglutir a saliva. Então, muitas vezes é necessário que a gente faça toxina botulínica na doença de Parkinson. Então, lembrando, glândulas parótidas, glândulas submandibulares, glândulas sublinguais. Glândulas parótidas correspondem aí a 20 a 30% da produção, glândulas submandibulares 60 a 70% da produção de saliva e glândulas sublinguais cerca de 10% da produção de saliva. É muito importante que a gente faça glândulas, mas que principalmente na doença de Parkinson, essa aplicação ela seja feita guiada por ultrassom. A gente precisa lembrar que na doença de Parkinson, muitas vezes esse paciente ele já tem uma disfagia, ele já tem uma dificuldade para deglutir. E a toxina botulínica feita de forma inadequada ou numa dose excessiva ou até mesmo numa dose terapêutica, mas em localização diferente do que deve ser aplicada, pode piorar a disfagia do paciente com doença de Parkinson. Então, paciente com doença de Parkinson, a gente tem sempre que ter mais cuidado com ele quando a gente vai fazer glândula. Mas essa é sim a maior indicação de toxina botulínica na doença de Parkinson. Uma vez que a gente usa ultrassom, a gente consegue localizar exatamente essa glândula, o tamanho da glândula submandibular, a localização da glândula e consegue entregar e colocar a medicação exatamente na glândula, fazendo com que não exista uma difusão grande dessa medicação para músculos próximos e reduzindo ao máximo a chance e o risco desse paciente fazer ou ter uma piora da sua disfagia. A glândula parótida ela é sempre mais superficial, então ela é mais fácil de ser aplicada, não necessariamente a gente vai precisar de ter um ultrassom, mas se for fazer submandibular na doença de Parkinson, eu sugiro que seja feito com ultrassom, guiada por um aparelho de ultrassom, por um radiologista especializado no ultrassom ou no próprio neurologista, que sou eu mesma que faço, a gente fazer e aplicar diretamente na glândula submandibular. Com isso, a gente vai levar a uma diminuição na produção da saliva. Então, a quantidade que o paciente produzia, ele vai passar a produzir menos e aí provavelmente vai ser capaz de deglutir essa quantidade menor, fazendo com que esse paciente tenha um menor risco de broncoaspiração, menor risco de pneumonia, menor risco de engasgos. Então, é importante pensar na toxina botulínica, na cialorreia, na doença de Parkinson. Outras indicações da doença de Parkinson, a principal delas é a distonia. Muitos pacientes com doença de Parkinson podem evoluir com distonia, com esse movimento em torção, distonia cervical, então músculos do pescoço adotando uma postura anormal. Então nós fazemos aplicação em músculos específicos, levando a um relaxamento. Muito cuidado também com o paciente com doença de Parkinson. Muitas vezes ele já tem esse pescoço mais anteriorizado, ele já tem uma fraqueza nessa musculatura. Então, paciente com doença de Parkinson, sempre mais cuidado ainda, a gente sempre tem cuidado com todos os pacientes, mas esse é um paciente que demanda muito mais da gente, do médico, do médico especialista que vai fazer essa toxina botulínica. Mas distonia cervical, a gente tem bastante paciente com doença de Parkinson que faz e melhora a postura. O tremor, muitas vezes pacientes com doença de Parkinson têm um tremor com a frequência maior,
então amplitude maior de movimento, então esse paciente pode se beneficiar da toxina botulínica também para a redução da amplitude do seu tremor. Então são situações na doença de Parkinson que o paciente pode fazer uso da toxina botulínica, bexiga neurogênica também, então aí feito geralmente por um urologista, porque vai precisar de uma sonda, né? Então precisa de um especialista dessa área para fazer a aplicação de toxina botulínica na bexiga neurogênica. Então, paciente com doença de Parkinson faz sim aplicação de toxina botulínica, merece receber esse tratamento quando há indicação. A medicação ela é segura, ela é eficaz. O que a gente vai precisar ajustar é dose e diluição para fazer de uma forma adequada para que esse paciente não tenha nenhum efeito adverso com a toxina botulínica, que seria disfagia ou uma fraqueza além da que ele já apresenta. Então, cuidem bem dos pacientes com doença de Parkinson e ofereçam toxina botulínica caso seja necessário, caso eles tenham indicação. Cialorred, distonia cervical, tremor podem ser tratados com toxina botulínica na doença de Parkinson.